Regressar à rotina é difícil? Com o Observador não tem de ser. Até 26 de setembro, assine por apenas 3,60€ por mês e tenha acesso a todo o conteúdo do jornalismo independente. Mantenha-se informado todos os dias, por menos. Observador. Informação clara e de confiança, à distância de um clique e agora com 40% de desconto. Mais de 100 mil hectares ardidos, 7 vítimas mortais e mais de uma centena de feridos e casas destruídas. Na última semana, os incêndios voltaram a castigar Portugal e os fantasmas de 2017 voltaram. Com eles, voltaram as questões sobre como pode o país evitar este problema que acontece ano após ano. Há quem apela os esforços no combate, quem aponte à prevenção, mas também quem defenda maiores consequências. O Partido Chega voltou a pedir um agravamento das penas para incendiários, pedindo mesmo que sejam equiparados a terroristas, enquanto que o Primeiro-Ministro prometeu não largar os criminosos que provocaram os fogos. Mas será essa a solução para diminuir os incêndios em Portugal? Para analisar esta questão, juntamos dois advogados, ambos com passado político. A favor do aumento de penas, junta-se a nós Rui Gomes da Silva, antigo ministro e ex-deputado do PSD. Contra o aumento de penas, temos Mónica Quintela, também ex-deputada do PSD. A moderar este causa própria, como sempre, o jornalista André Maia. Bem-vindos, Rui Gomes da Silva, Mónica Quintela, obrigado por ter aceitado o nosso convite para debater esta questão, principalmente num momento difícil para o país, felizmente a melhorar nestes últimos dias. Antes de vos passar a palavra, relembro que agora os ouvintes, leitores e seguidores do Observador, também podem participar no Causa Própria. No Instagram do Observador está uma publicação sobre o programa de hoje, com a pergunta que vos fazemos, votação aberta. Os nossos ouvintes podem também responder a esta pergunta, se as penas para incendiários devem ser aumentadas. Vamos a números. Em Portugal, de acordo com o artigo 274 do Código Penal, quem provocar um incêndio florestal pode ser punido com prisão de 1 a 8 anos. Caso esse incêndio coloque em perigo vidas, bens patrimoniais ou tiver tido como objetivo o benefício económico, as penas sobem para 3 a 12 anos de prisão. Caso o incêndio resultar na morte de alguém, já estamos a falar de um crime de homicídio, pode ir até aos 16 anos de prisão. Perante esta moldura penal, e começo por si, Mónica Quintela, bem-vinda, devemos agravar as penas por fogo posto para os incendiários? Bom dia, André Maia, cumprimento o senhor, o Dr. Rui Gomes da Silva, bom dia aos nossos ouvintes. Não, do meu ponto de vista, o nosso quadro legal do nosso regime sancionatório e das molduras penais está bem gizado. O que tem falhado é a aplicação da lei e, designadamente, o regime do tratamento dos inimputáveis que ficam internados. Repare, quando estamos a falar de regime sancionatório, quando estamos a falar de Código Penal e de aplicações dos tribunais, significa o quê? Que a prevenção falhou. Ou seja, há todo um quadro legal para trás, em termos de ordenamento do território, de prevenção que devia ter sido efetuada e que não foi. Portanto, já os incêndios estão consumados e os danos estão causados. O nosso regime legal prevê penas de prisão muito elevadas e que, em termos de cúmulo jurídico, podem dar, abstratamente e concretamente aplicadas, a nossa pena máxima, que são os 25 anos. Basta que, por exemplo, seja praticado mais do que um crime e em cúmulo jurídico isso possa ser aplicado. Repare, temos também um regime sancionatório que prevê que, em caso de reincidência, o condenado pode ser condenado ao cumprimento de uma pena relativamente indeterminada, que é um regime muitíssimo mais agravado. Temos também um regime que prevê que os próprios atos preparatórios são punidos. Ou seja, o que está aqui em causa não é a definição do tipo legal de crime, nem a moldura penal, quer nos seus mínimos, quer nos seus máximos. Deixe-me passar a palavra ao Rui Gomes da Silva. Bem-vindo, Rui Gomes da Silva. Obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Mónica. Bom dia, André. Bom dia a todos. Gostava de perguntar, fazer a mesma questão. Perante esta moldura penal atual, as penas para os incendiários devem ser agravadas, na sua opinião? E porquê? Bem, em termos abstratos, sim. Eu sei que tudo o que a doutora Mónica Quintela diz é verdade. De facto, há uma economia processual, há uma leitura global do Código Penal, das normas, das alterações
da versão de 2007, depois da versão de 2017, que tem um regime sancionatório até prevendo a possibilidade de algumas dessas pessoas que sejam reincidentes de serem afastadas e não terem capacidade de se movimentarem livremente durante a época de incêndios. Sabemos isso tudo, sabemos a comparação dos tais 13 a 12 anos com o homicídio doloso, a ofensa à integridade, o crime de violação, o crime de sequestro, etc. Tudo isso tem razão. Mas, como diz a doutora Mónica Quintela, e muito bem, o problema é que mesmo com esta moldura penal, podendo ir até, em termos de cunho jurídico, até aos 25 anos, bem, isso poderemos todos ir até aos 25 anos, todos os crimes poderão ir até aos 25 anos com cunho jurídico, mesmo assim, a situação é muito precária. Eu sei que não se resolve só com agravamentos, mas dos dados que eu tenho, deixe-me só dizer isto, em relação a isto, dos dados que eu tenho de um determinado ano, houve 7.000 crimes de incêndio, 200 arguidos, 122 condenações e 6 presos. Qual é o problema? O problema é que a máquina da justiça se está a ausentar, se está a distanciar desta capacidade e deste entendimento que o país tem de que os incendiários é um crime tão grave quase, e nisso, perdoar-me-ão, mesmo sendo militante do PSD, estou mais próximo do Chega do que aquilo que é essa leitura abstrata das situações, de um crime de terrorismo. E então o que é que havemos? Então o que é que temos? Se os juízes, se o Poder Judicial não cumpre a sua função, que é de prever, através da aplicação de penas, que estas situações não se repitam, então vamos nós obrigar o Poder Judicial a ter outro quadro legal, outro quadro penal, outro quadro sancionatório, para que não possa ter penas leves, para que não possa ter penas substituídas por penas de multa, para que não possa ter penas suspensas, para que, de facto, este que é um crime, eu já não falo, a doutora Mónica Quintela tem toda a razão. O problema não é só a aplicação de penas, o problema é a prevenção. Claro. O problema é porque é que não há meios em Portugal, o problema é porque é que não há estruturas nos campos, nas matas, que prevejam ao fim de um determinado tempo que está a arder. Porque é que não se utiliza hoje toda a técnica que temos, nomeadamente de drones, de veículos voadores não tripulados, etc., que permitem que ao fim de um determinado tempo possamos ter alertas sobre os incêndios. Mas já que não temos isso, vamos cumprir aquilo e vamos fazer aquilo que é mais fácil, agravar as penas para que o Poder Judicial seja obrigado a prender estas pessoas. Deixe-me então perguntar à doutora Mónica Quintela. Mónica Quintela, em outubro de 2022, há menos de um ano, a polícia, aliás, há menos de 2 anos, a Polícia Judiciária revelava que de todos os incendiários detidos nesse ano, 17% eram reincidentes, estamos a falar praticamente de 20% deles. Um aumento das penas ou a tal equiparação de atuação terrorista, como dizia agora o Rui Gomes da Silva, não pode pelo menos ajudar a diminuir este número dos reincidentes? Não, eu ouvi o que disse o Dr. Gomes da Silva com muita atenção e discordo desta visão do direito penal, é quase o direito penal do inimigo. Nós temos aquilo que, relativamente à reincidência, nós temos a possibilidade de ela ser punida com uma pena relativamente indeterminada, que nos diz o quê? Que o mínimo de 2/3 da pena de prisão, que concretamente caberia ao crime cometido e tem um máximo, portanto, uma moldura mínima de 2/3 da pena de prisão e um máximo correspondente a esta pena acrescida, no caso dos incendiários, de 2 anos na primeira condenação e de 4 anos nas restantes, não podendo nunca exceder os 25 anos no total, que, como sabemos, é a pena máxima em Portugal. Portanto, o regime sancionatório está lá. Se os juízes não o aplicam no caso concreto, é porque no caso concreto o tribunal, que é o aplicador da lei, entendeu que aquelas circunstâncias concretas o agente não tinha preenchido os pressupostos para que lhe fosse aplicada uma pena superior àquela que estão a pugnar. Ou seja, se apanhou, se foi decidida uma pena, por exemplo, 7 anos, 8 anos, 9 anos, foi porque aquele caso em concreto, ou porque foi uma senhora, por exemplo, que fez uma queimada e que até não sabia, e repare que a negligência é punida com pena de 1 a 8 anos. E temos também a panóplia das molduras para as penas, inclusive, por negligência grosseira, obviamente. É porque se entendeu que aquele caso concreto não era aplicado
não cabia uma pena maior. Porquê? Porque a medida da pena não pode nunca exceder a medida da culpa. Portanto, isto é um princípio básico do direito penal. Nós temos, repare, aquilo que está a falhar, do meu ponto de vista, nós sabemos que a maior parte do crime de incêndio é cometido por inimputáveis, por pessoas que têm uma pulsão, uma compulsão que não se conseguem controlar. Isto está dito, é estudado, é conhecido. O que é que acontece no nosso regime do internamento de inimputáveis? O que é que nos diz o artigo? O que é que nos dizem o artigo 20 e o artigo 91 do Código Penal? Que há um regime específico para o internamento de inimputáveis. E aqui, no caso concreto, podem ser submetidos a um internamento sob a forma que coincida, uma forma de internamento que coincida com os meses de maior perigo de incêndio. O que é que está a falhar? Muito bem, são aplicadas as medidas de internamento, portanto, que é uma medida cautelar, só que não os tratam. Ou seja, se eu pego numa pessoa que tem um problema de patologia, se é um pirómano, se tem uma doença mental, uma compulsão que o leva a atear um fogo, e se eu pura e simplesmente o prendo e não o trato, quando o devolvo à liberdade, ele vai praticar exatamente os mesmos factos, porque não foi tratado. Mas isto não tem a ver com a alteração da lei. Isto tem a ver com a alteração, olha, da reinserção social, que não é o caso aqui dos inimputáveis, mas com o tratamento dos nossos doentes mentais, que são submetidos a internamento, mas que não são tratados. Mas pegando nessa questão dos inimputáveis, olhando ao contrário, talvez, para os imputáveis, gostava de fazer uma questão ao Dr. Rui Gomes da Silva. Rui Gomes da Silva, o último relatório dos incêndios rurais do Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas, o ICNF, tem um dado aqui que salta à vista e que até é um dado bastante prolongado. Entre 2012 e 2021, ou seja, nesse espaço de 10 anos, a percentagem média de incêndios florestais com origem incendiária e imputável é de 28%. Olhando para os incêndios com origens em queimadas, por exemplo, como dizia Mónica Quintela, já são 41%, ou seja, 28% de fogo posto por imputáveis, 41% só pelas queimadas. Perante estes números, estarmos aqui a discutir as penas por fogo posto não é dar aqui talvez prioridade aos problemas errados? Não, eu reconheço essa situação e tem toda a razão. O problema, não estamos aqui a falar de inimputáveis, não, mas aí também, e eu acho que concordo com a doutora Mónica Quintela, que o problema é do Estado. O problema é que o Estado tem outras funções que devia ser as de prevenção, devia ser, já não falo daquelas de prevenção geral, negativa e positiva, da prevenção especial também negativa e positiva, daquelas princípios de direito criminal que a doutora Mónica Quintela me bate por pontos porque é a vida dela e não é a minha. Mas, de facto, o problema é do Estado. Alguém dizia, há muitos anos, que o Estado tinha que ser forte para não ser violento. E eu acho que o grande problema que hoje temos nesta democracia é que o Estado não é forte, umas vezes por incapacidade, outras vezes por incompetência, outras vezes por falta de meios, mas não cumpre o seu papel. A doutora Mónica Quintela diz muito bem. Então, os inimputáveis. Mas os inimputáveis, o Estado tem que tratar deles. As pessoas que têm tendências pirómanas e gostam, tem que ser, aliás, a alteração feita em 2017 com o artigo 274A do regime sancionatório, em que permite a utilização de meios técnicos de controle à distância, penso que isto é traduzível por pulseiras eletrónicas, etc., permitiriam que esse conjunto, pelo menos 28%, nós temos 7 mil fogos, dos quais 28% seriam evitados. Se essas pessoas, se esses tais pessoas que são ou das queimadas ou de outras situações, ou dos pirómanos, etc., essas pessoas teriam pelo menos controle e pensariam duas vezes. O problema é fazer uma queimada com um regime sancionatório, naquilo estamos a falar de 1 a 8 anos e sempre com pena suspensa, as pessoas têm que perceber. Eu já não falo dos meios do Estado, essas coisas todas, que isto é outro debate. Agora, as pessoas têm que ter algum receio, porque só o cidadão normal, com algum receio de ser preso, é que não comete determinadas coisas. Se eu pensar, vou fazer uma queimada, mas se isto correr mal, vou a tribunal, o juiz percebe que eu estava aqui a fazer uma queimada, não, eu tenho de ser consciente. Poderiam dizer, é uma grande injustiça, porque haverá pessoas que poderão fazer isso de forma inconsciente, porque tinham que necessidade, mas esses serão muito poucos. Aqueles que de alguma maneira avaliaram o perigo e que mesmo assim o fizeram, serão muitos. E repara uma coisa, não é só os partidos ou o Chega, que ainda há pouco tempo vi uma notícia em que alguns atores e atrizes, nomeadamente, e que são insuspeitos de serem do partido A, B ou C, achavam que, tendo o número de incendiários sido multiplicado por 3,
achavam que deveria haver um aumento das molduras penais em relação a essas matérias, nomeadamente em relação às reincidências. Disse bem, penso eu, que 17% ou 18% são reincidentes. Porquê? O que é que o Estado faz? Deixe-me só agora comparar aqui uma coisa. Muitas vezes falamos que no futebol o problema dos hooligans, eles devem ser todos aqueles que são condenados durante um período de tempo, em dias de jogos das suas equipas, têm que se apresentar na polícia e ficar durante esse tempo de jogo. Porquê é que não temos uma medida, eu sei que é mais difícil, em que as pessoas incendiárias, as pessoas com essas determinadas tendências, durante algum tempo ou andam com pulseira eletrónica ou têm outros meios de controle, ou até mesmo têm outras formas de prevenção, que os impedem de, em cada momento, estarem a atentar, não é contra a propriedade A, B ou C, é contra o bem de todos nós, é aquilo que nós temos. E repara uma coisa, e depois no fim, porquê talvez a tentativa de similar? Porque morre muita gente. Eu já não falo do desastre de Pedrógão, mas hoje temos vidas perdidas em função de alguns atos que o Estado é culpado porque devia prever e devia fazer tudo para os tentar evitar. Conseguir evitá-los todos? Não. Mas consegue evitar muitos deles se for forte, se for eficaz, se tiver presença no terreno e se utilizar os meios à sua disposição, não para fazer política de gabinete, mas para fazer política efetiva. Acho que sim, acho que teríamos outros êxitos. Mónica Quintela, uma das questões que veio para cima da mesa foi colocada pelo Partido Chega, já tinha sido colocada anteriormente, mas é a questão da equiparação das penas dos incendiários a terroristas, a atos terroristas. De acordo com a Diretiva Europeia da Luta contra o Terrorismo, está descrito como infração terrorista, o artigo 5º, a linha G, a libertação de substâncias perigosas ou a provocação de incêndios que coloquem em perigo vidas humanas. Tendo em conta isto, porquê é que não devemos, em termos de penas, equiparar mesmo um incendiário a um terrorista? Pelas razões que eu lhe disse anteriormente, repare. O problema que está aqui não tem a ver com o regime, não tem a ver com as molduras das penas. Eu não acredito, e a minha larga experiência em tribunais, as pessoas que cometem este crime, ou há uma origem criminosa e alguém efetivamente vai pôr o fogo posto com fins lucrativos e não vai pensar assim alto lá, que agora a pena de prisão já não é de 3 a 12 anos, é de 5 a 20, ou de 5 a 18. Portanto, já não vou cometer o crime. Isto não acontece na vida real. Isto não se passa. O delinquente não tem este raciocínio. E quem o comete a título de negligência também não. As pessoas que andam, que fazem queimadas, por isso é que o crime é cometido a título de negligência. Negligência é a diferença de dolo. Dolo é a pessoa querer aquele objetivo. Negligência, calhou, aconteceu. A culpa é sensivelmente diminuída. E por isso é que o regime, as molduras penais que temos, cobrem perfeitamente toda a panóplia de casos. Coisa diferente é se os tribunais as estão a aplicar bem. Mas isso é como disse, isso é uma questão já não do Poder Legislativo, mas sim do Poder Judicial. E a pena tem que ser sempre concretamente aplicada no caso concreto. E repare, na diretiva que refere, se nós vimos aqui, se viermos ao regime, quer do artigo 272 do Código Penal, que fala dos incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas, quer do próprio artigo 273, que também nos fala no âmbito dos mesmos tipos de crime, que são dos crimes de perigo comum, de quando houver a possibilidade da energia nuclear, em que a pena já tem aqui uma moldura maior, portanto de 5 a 15 anos, temos aqui, se nós vimos, o regime das molduras penais é muito equiparado ao regime do terrorismo. Agora, tem que haver, porque são tipos legais de crime diferentes, ou seja, aquilo que define o tipo legal é diferente. Nós nunca podemos ter um regime do nosso ordenamento jurídico, ou então terá que mudar todo o nosso conceito do direito penal. Não podemos ter um direito penal que esteja vocacionado apenas para a punição, sem que se perceba que haja aqui um direito humanista. E repare, e não há ninguém que critique tanto. Este crime é um crime horrível. O prejuízo que causa é terrível, é um perigo. Repare, é um crime que é de uma investigação muito difícil, até porque as provas são, na maioria das suas vezes, consumidas e destruídas pelo próprio fogo. É um crime que faz parte da Lei Quadro de Política Criminal, o que significa que o crime faz parte do catálogo dos crimes de investigação prioritária. Portanto, o nosso quadro legal está bem. Eu não sou apologista de que, quando há um fenómeno criminal, e nós sabemos que os fenómenos dos incêndios acontecem, infelizmente aconteceu em 2017, tem acontecido e tem havido alterações da lei, do meu ponto de vista, bem feitas. Mónica Quintela,
Sim, ia apenas pedir-lhe para concluir, para passarmos ao Rui Gomes da Silva para fecharmos, que estamos mesmo na reta final. Certo. Portanto, concluindo que o problema não está no nosso regime, nas molduras penais, está assim, muitas vezes, como se faz a reinserção social destes delinquentes, como se faz o tratamento destes inimputáveis, se for o caso de problemas de inimputabilidade, e como se faz também depois a prevenção. Sabe, e concluo mesmo, sabe o que é que eu acho que era altamente eficaz? Era se o Governo fizesse uma campanha, este Governo e todos os outros e os que se seguirem, uma campanha nas televisões, a explicar o que é, o que pode acontecer, o que é que pode provocar uma ignição, o que é que uma queimada não pode ser feita, esclarecer as pessoas, educar para o direito, explicar, cuidado que se deitarem uma pisca de um cigarro para o chão pode provocar um incêndio, uma queimada pode provocar um incêndio, e depois dizer assim, se fizerem isto, podem ser punidos com estas penas, podem ir para a cadeia, podem ser internados, explicar o direito, que acontece às pessoas. Isto para mim é fundamental. Repare, ninguém pode invocar o desconhecimento da lei. Ninguém pode dizer, eu não sabia que não podia fazer isto. Mas há que explicar. A torrencial manancial das alterações legislativas é tanta que me parece muito importante. Eu sempre defendi isto. Pegando nessa pedagogia, na televisão em que explicar pegando nessa pedagogia, Mónica Quintela, deixe-me mesmo passar ao Rui Gomes da Silva para concluirmos. Rui Gomes da Silva, aumentar as penas até pode ter esse efeito dissuasor em alguns indivíduos imputáveis, mas dizem os especialistas, aumentar as penas não limpa os terrenos, não aumenta a vigilância, não aumenta a manutenção das florestas, não reforma a floresta, não reorganiza o território, não repovoa o interior, se quisermos ir ainda mais longe. Aumentar as penas pode ser realmente eficaz, na sua opinião, para tentar diminuir, pelo menos um pouco, este fenómeno dos incêndios? Olha, tem toda a razão. Não resolve o problema todo, mas se 28% dos crimes dos incêndios são postos com intuitos por criminosos, pelo menos poderia resolver grande parte desses 28%. Poderemos sempre dizer que o problema é da reorganização da floresta, da limpeza das matas, da responsabilidade do governo, etc. Tem toda a razão. Haveremos sempre, então por isso não responsabilizamos, então por isso, porque é que haveremos de condenar uma pessoa que sabe que matar dá... tem uma pena, salvo erro, de 8 a 16 anos por homicídio de simples, não é? Porque é que haveremos de estar aqui a falar disso? Então mudamos isso para 3 ou 4 porque sabemos que as pessoas matam. Eu acho que o problema é esse, é entre a realidade e uma tentativa de ser humanista, de ser mais de acordo com os princípios que se calhar teriam validade há muitos anos e que hoje, face à realidade, face a este incontornável agravamento de loucura quase total, eu diria que tem que ser repensados. E, no fundo, pensemos todos, isto não será um ato terrorista. Se o terrorismo é tão mal visto e tão condicionado pelas nossas vontades, se o branqueamento de capitais, se a sabotagem económica, se os crimes de colorinho branco são tão exigimos tanto que sejam condenados, porquê é que não haveremos de exigir isto? O que é que, em termos de política criminal, em termos de política legislativa criminal, temos contra isto? Eu respeito as pessoas que dizem o contrário, mas não posso concordar com ela. Rui Gomes da Silva disse há pouco, é um tema que todos devem ter uma palavra a dizer e, como disse há pouco, agora no Causa Própria abrimos também essa possibilidade aos nossos ouvintes, também eleitores do Observador, também deixarem a sua opinião. Ora, na sondagem que está presente na conta de Instagram do Observador, uma votação aberta, 98%, aqui com uma margem estrondosa, 98% dos nossos ouvintes, leitores e seguidores, considera que sim, que deve haver um agravamento das penas, apenas 2% considera que não. Muito obrigado, Rui Gomes da Silva, também Mónica Quintela. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, bom dia. Aos ouvintes. Obrigado. A votarem dessa maneira. Bom dia. Obrigado, até à próxima.